Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai começando só fazendo uma respiração, né? E aí, enquanto a gente vai fazendo aqui a meditação, aí as meninas vão entrando e eu vou recebendo, né? Então, vamos lá. Eu vou só pedir para vocês fecharem os olhos um pouquinho, só respirar fundo, sente o corpo mais presente, senta de uma forma bem confortável, mas ao mesmo tempo de uma forma que você fique assim mais atenta, né? Mais atento. E a gente só vai deixando o ar entrar, percorrendo todo o corpo. E quando a gente exalar, a gente vai sentir todas as preocupações indo embora junto com o ar nesse momento, todas as obrigações, as tensões, ansiedades, tristezas, tudo que possa estar trazendo qualquer tipo de bloqueio, de peso. A gente vai só deixando esse movimento acontecer, sem interferir muito, né? Se quiser fazer algumas respirações profundas também. E vai assentando, vai chegando no corpo, chegando no seu chão. E vai sentindo as batidas do seu coração, como esse ritmo, com esse ritmo, como um tambor, uma percussão que vai criando uma música dentro de você. E vai sentindo que esse ritmo, essa música, assim como o som, vai se expandindo pelo seu corpo e abrindo espaço. E esse som do seu coração vai trazendo um equilíbrio para todas as suas células. Todas as suas células começam a vibrar no mesmo ritmo. De uma forma saudável, de uma forma agradável, tranquila. E a gente vai só prestando atenção na respiração novamente. E abrindo os olhos. Veja se seu corpo também precisa de algum movimento aí, se espreguiçar. E a gente volta aqui para o nosso encontro. Hey, tudo bem, Cláudia? Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? E aí, meninas? Bom, hoje a gente nós temos a presença ilustre de um rapaz aqui, né, entre nós. Quero agradecer em primeiro lugar, né, a presença do Lu, que a gente conversando, falando sobre as coisas da vida, ele se propôs, né,
a participar do nosso encontro, contar um pouco das experiências dele. Então, quero agradecer muito pela sua participação, pela sua presença, pela disponibilidade. Luiz, ele é marido da Mônica, né? Algumas pessoas conhecem a Mônica aqui, né? São quem estava no grupo do Mulheres Correm com Lobos, né? A Luísa, a Luísa tá falando de mim. A Mônica participou, né? E o Luiz, além de ser marido da Mônica, é constelador também. Então, acho que vai ser um papo bem, bem bom, assim, né? E aí, queria ver com o Lu se você quer falar um pouco sobre você, se você quer já ir para o tema direto, o que você prefere? A gente meio emendado, né? Meio tudo junto. Posso já ir falando de mim e já situar vocês na minha história para que entendam essa trajetória que eu percorri aí. Maravilha. Só deixa eu falar rapidinho. Além de ser constelador, o Luiz também é ator e diretor também, né? Então, uma pessoa assim, tipo, mil e uma utilidades também, né? Mais criativo também, né? Então, vamos lá, pode falar. Então é isso. Meu nome é Luiz. Eu me considero muito mais ator do que constelador, né? Eu estudo constelação, mas pratiquei bastante pouco, né? Eu conheço constelação muito mais na teoria do que na prática de verdade. E ator, eu fui ator durante muito tempo. Hoje não posso mais atuar por limitações físicas, mas ainda pulsa aqui dentro esse ator. Essa historinha que eu vou contar começa em 2008, quando eu descobri, depois de uma série de exames, que eu tinha um câncer no intestino, um famoso adenocarcinoma de colo transverso. Palavrão horroroso, né, que eu descobri, fiquei completamente perdido, não sabia o que fazer, não imaginava que essa possibilidade existia, porque não existia isso na minha família, né? Nunca ninguém tinha tido um câncer de intestino na família. Então, para mim, foi uma grande surpresa, né? E com isso começou o tal do tratamento. Passei por 2 cirurgias, uma no intestino e uma no fígado, e depois a deliciosa quimioterapia, que foi o grande gatilho para tudo que ocorreu dali para frente. As cirurgias eu até que passei tranquilo por elas, a primeira foi mais fácil, a segunda um pouco mais difícil, mas contornei bem, mas a quimioterapia para mim foi muito difícil mesmo. Era porque é uma situação assim, você está ótimo, aí a quimioterapia vai te adoecendo, 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 até você ficar péssimo, né? Aí o médico te recupera tudo de novo, recupera, até você ficar ótimo de novo. E acontece. Isso era né, a cada 2 semanas, mais ou menos, eu tinha que fazer essa quimioterapia. O que marcou muito na quimioterapia não era enjoo, não era as dores que davam, era a plena sensação de morte. Mesmo estando vivo,
mesmo não tendo vontade de morrer, quando eu estava no ápice, nos últimos dias da quimioterapia, vinha essa sensação de morte. E parece que isso gravou no meu ser, né? Se instalou em mim. E fomos fazendo esse tratamento, durou 6 meses, mais ou menos. Aí acabamos o tratamento, fizemos todos os exames e estávamos em remissão. Isso era para ter me dado uma satisfação muito grande, né? Porque eu venci o câncer, né? Que é o que todo mundo que passou por isso fala, eu venci. Mas não veio essa sensação de vitória. Eu não entendo por quê, e aquilo criou uma angústia muito. Só um minutinho, por favor. É meu filho pedindo colo, meu filho está aqui pedindo colo. Vamos lá. E aí essa sensação né? Ah, que bom, consegui sobreviver, tudo, né? Você tem uma jornada aí de um bom tempo ainda para ter certeza, mas essa sensação não vinha. E tinha uma dor que eu convivia com essa dor, assim, eu não consegui, até hoje não tenho certeza que dor é essa que eu sentia tão forte dentro de mim, né? E aí comecei a voltar às minhas atividades normais, tal, e um dia um amigo me convidou para uma festa de aniversário do filho dele. E aí nós fomos nessa festa de aniversário e estávamos lá, muita gente conhecida, batendo papo, tá? E aí ele comprou um barril de chopp, né? E eu estava sem beber há muito tempo, né, por causa do tratamento, e anteriormente, antes de descobrir o câncer, eu estava um bom tempo sem beber também, coincidentemente, né? E, e aí, esse dia, eu falei, já estou, né, em remissão, acho que não vai fazer grandes males eu tomar um copo de chopp, né? E aí eu pedi para a pessoa que estava servindo esse copo de chopp, e ali eu tomei o primeiro, e aí na metade do segundo, tudo aquela dor, todo aquele peso, todo aquele sentimento horrível que eu sentia após o tratamento, ele sumiu. Fez assim, ufa, oi, que delícia! Que bênção, que maravilha! Nossa, olha que legal! É isso, uma cervejinha de vez em quando vai ser a solução para a minha vida, né? Tomei mais alguns copos, tudo, fomos para casa e passou esse dia. Aí, um outro dia que eu não estava muito legal de novo, fui na padaria, estava em casa sozinho, eu peguei e fui na padaria aqui perto, comprei 3 cervejas e tomei. De novo, aquela sensação boa, deliciosa, de alívio, de prazer, né? Que bom, que gostoso, que delícia. E só que aí essa necessidade de aliviar essa dor começa a ficar mais frequente. E eu comecei aí 3 cervejas já não era mais suficiente, de 2 em 2 dias, ou a cada 3 dias, ou às vezes até a cada uma semana, eu fui diminuindo esse prazo e aumentando essa cerveja aumentando. Então, até que chegou a tomar todos os dias, e no começo 6 cervejas, pelo menos, por dia.
E aí você percebe que aí também, depois de um período aí, de 2, 3 meses, também não era suficiente. Aí eu gostava de beber uma bebida forte. Quando eu saía para passear, antes disso tudo, um tempo atrás, eu sempre gostei de uma bebida mais forte. Eu gostava de uísque, eu gostava de tequila, eu gostava de cachaça de alambique, né? Sempre gostei. E, às vezes, quando saía, eu pedia uma dosezinha de cachaça, e eu lembrei disso. Aí eu comecei, então, a tomar, além das cervejinhas, uma dose de cachaça. E isso dava... o primeiro instante era maravilhoso, delicioso, aquelas dores todas que a gente sentia, aquele mal-estar, aquela lembrança da quimioterapia, e essa dor que eu não identifiquei direito o que era, ainda sumia, então era divertido, eu fazia as coisas que eu tinha que fazer com um pouco mais de vontade, e cozinhava, né, tomando alguma coisa, era muito mais agradável, tudo. E isso foi evoluindo, 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 vou contar passo a passo, até que chegou um período que eu comecei a comprar litros de cachaça e deixar aqui em casa, e caixa de cerveja. Eu escondia da Mônica, eu escondia e ela saía à caça procurando, né? Para ver onde estava, ela saía à caça procurando, e aí então chegou um período bem grave que eu estava tomando 1,5 garrafa de cachaça por dia, né? Às vezes até em poucas horas. Isso me apagava, eu dormia muito, 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 e com isso eu não tinha contato. Só que a hora que acordava, eu precisava beber novamente, e para dar continuidade, isso virou um ciclo bastante complicado. E eu falo assim, né? Se você quer ficar bem louco, enche a cara. Agora, se você quer ficar mais louco ainda, para de beber. Porque a abstinência é uma loucura. Cada vez que eu tentava parar e que vinha que vinha a abstinência, ela vinha de uma forma diferente. Ou com mal-estar mesmo de corpo, né? Diarreia, vômito, tremedeira, mal-estar, ou os psicológicos, que era pior, né? Eu estava indo, numa das abstinências, eu estava indo da sala para o quarto e eu vi um homem em pé, mas era um homem de fato mesmo, parecia que daria para eu pegar esse homem, né? E assim, né? E aí, de repente, ele some. A gente vê vultos passando no rosto, na frente da gente, né? São linhas escuras, parecem teias de aranha, e elas ficam circulando na frente da gente. Eu escutava pessoas me chamando, né? Então, por isso que eu falo, você quer ficar doido, você bebe um bocado. Se fica bem louco, para de beber. E essas abstinências eram bem... Só que aí eu passava pela abstinência, conseguia ficar estável, porque geralmente a fase aguda leva no máximo 3 dias. Depois dos 3 dias fica só o tremor, que demora um pouco mais a sumir. E aí você começa a ficar bem, começa a estabilizar, e aí vem a vontade de beber de novo. E aí
não aguentava, passava essa primeira abstinência, voltava a beber, e aí voltava a beber até mais do que estava bebendo. Aí começava tudo de novo, sendo, ia, até conseguir sair dessa situação. Aí tentei de tudo, né? Fui na psicóloga, especialista em dependência química. Fui para o CAPS AD, que é o sistema do SUS que cuida de dependentes químicos. Fui internado 2 vezes. A primeira vez foi bem bom, era uma clínica legal, então foi um retiro, né? Foi uma coisa bem relaxante, legal, pessoas boas de conversar, e a gente via que, perto dos outros internos, a minha situação era relativamente simples, né? Porque a grande maioria era viciado em cocaína ou crack, né? Que a dependência é um bocado mais difícil. E essa passei, saí de lá recuperado, bem, tranquilo, mas deu alguns dias depois também não aguentei, voltei a beber de novo. A segunda vez já foi complicado. A segunda vez que eu fui internado era uma clínica muito estranha e eram todos também com dependência com cocaína ou com crack também, e eram todos evangélicos, né? E eles cantavam louvor o dia inteiro. Isso me incomodava, a cabeça não estava boa, e eles cantando aquele louvor, aí eu falei pro dono da clínica, olha, não dá para ficar. Se você me autorizar, quando eles estiverem reunidos, cantando, né, podem cantar à vontade, eu sento ali naquela praça, fico ali em frente, sentado, e a hora que acabar, você me chama, eu volto. Não, mas eu não posso fazer isso, porque, né, eu não vou fugir, eu não vou escapar, eu não vou fazer nada disso. Eu vou ficar ali. Ele falou, eu não posso. Falar, então chama a minha mulher. Dá um jeito, chama a minha mulher aqui, que eu quero conversar com ela, porque a Mônica tinha me falado. Olha, se começarem com qualquer imposição religiosa, qualquer coisa assim, você avisa que a gente muda tudo, troca de clínica. Tá bom. Aí eu chamei ela, né? E minha filha veio junto. Eu tenho, nessa época, minha filha tinha 20 e poucos anos de idade, não vou lembrar. E ela não sabia do acordo que eu tinha com a Mônica, né? Que se acontecesse isso, que era para chamá-lo. Aí ela veio com uma fera. Ela veio brava e brigou comigo. Falou um monte para mim. Né? O que eu queria da vida, o que eu estava procurando da vida. Aí eu tentando explicar, foi que eu acordei com a Mônica. Se não fosse dessa forma, a gente não ia continuar aqui. Ela assim, não quis ouvir, quebramos um pau bem quebrado, né? E foi. Saí, como era um acordo com a minha mulher, saí da clínica, tudo, e tentamos sozinho de novo. E foi, demorou mais um tempo, tal. Aí me perguntam, né, como? O que foi que te fez sair dessa situação toda? O que te... Foi Deus? Foi fé? Foi a sua família? Foi... eu não sei explicar o que foi, né? Numa das tentativas de ficar abstêmio, funcionou. E esse ano completam
9 anos. Final desse ano completa 9 anos que eu não ponho uma gota de álcool na boca. Nada. O que relatam muito, né? Que para você evitar ter contato com álcool, né? Depois disso tudo, não usar álcool, bebida alcoólica na refeição, não ir para baladas, né? Não ir assim. E para mim isso não afeta, né? Eu cozinho usando vinho, sou eu que cozinho aqui em casa, então eu cozinho usando vinho. Eu cozinho, eu vou para festas, todo mundo bebe à vontade, alguns ficam constrangidos, assim, não, pode beber. Nós fomos viajar, passear, teve uma degustação de vinhos, né? Eu fiquei na degustação de vinhos, todo mundo, eu era o único que não fiz a degustação também, não tem problema nenhum, né? Aí vocês me perguntam, então você não tem mais vontade de beber? Tenho, todo dia. Todo dia eu tenho vontade de beber. Eu tenho saudade da sensação que causava. Eu não sinto falta do, igual, bebe cerveja sem álcool, né? Todo mundo, quem já foi alcoolista aí, bebe cerveja sem álcool. Não sinto essa necessidade de beber cerveja ou qualquer coisa. Eu sinto falta desta, desta sensação e de sentar num boteco e tomar uma cerveja e uma cachaça na boca do boteco. É o que me faz falta. Mas se você sente vontade, por que não volta? Porque aí eu lembro tudo o que foi. Eu não quero ter aquilo tudo na minha vida de novo, né? Geralmente, quem tem dependência afunda a família financeiramente, destrói muita coisa, o que construiu, e eu não. Eu era um pinguço consciente. Eu conseguia ficar de fogo e controlar as finanças da casa ao mesmo tempo. Mesmo de fogo, sempre fui eu que controlei, controlava tudo direitinho e nunca ficamos, por causa da bebida, nunca passamos grandes dificuldades. E aí, por que relatar tudo isso? Né? Porque eu passei por vários médicos, terapias, e né, eu vi que os tratamentos não são voltados para o alcoolista, né? O tratamento ele é voltado para o álcool. Nenhum lugar que eu passei buscou essa dor que eu sentia e por que verdadeiramente eu ingressei nessa situação. E aí, estudando constelação, tem um pouco de explicação, do que eu vivenciei nas clínicas, tem outro tanto de explicação, mas eles não cuidam, né? Eles tentam a qualquer custo, seja quimicamente ou seja psicologicamente, afastar você da bebida, né? Isso traz um resultado favorável. Se você consegue tirar o dependente de álcool durante bastante tempo, ou de álcool, ou de droga, ou de qualquer coisa, qualquer dependência química, de fato tem um resultado. Só que, assim, se eu, algum dia, der na doida e eu tomar uma cerveja, um vinho, um whisky ou qualquer coisa, esse processo volta e volta, né? Então, se a gente olhasse melhor para essa dor que a pessoa sente, porque as pessoas que eu convivi, né, que tinham esse tipo de dependência, todas elas,
nos relatos, né, com os psicólogos, né, nas terapias em grupo que a gente fazia, todas elas relatavam algo que ela sentia e que não conseguia explicar o que era, né? O que é interessante o que seria interessante era olhar mais para essa dor e menos para essa bebida. Outra coisa também que é legal alertar é assim, como eu faço para ajudar alguém a sair dessa situação? É bem difícil. Porque só tem uma pessoa que consegue, de fato, ajudar esse dependente químico. E é ele mesmo. Se ele não consegue sair, o pai e a mãe pode estar junto, perto, e acompanhar, e fazer, e acontecer, e levar ao médico. Se ele não consegue trilhar o caminho, às vezes esta ajuda que a família dá até atrapalha, porque leva ele para um certo comodismo de, ó, eu pronto, bebo, encho a cara, tá, quebro tudo, e a pouco a família tá apoiando, vai me levar no médico de novo, vai me internar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Nesse ponto, a Mônica teve atitude, para mim, acho que é uma atitude muito boa, porque ela não saiu de perto, né? Ela tinha motivo nenhum para ficar suportando essa situação. Ela não saiu de perto, mas ela também não trouxe muletas. Ela não estava, né? Ela ficava observando mais ou menos à distância o que estava acontecendo e teve uma paciência assim que incomensurável. Acho que qualquer outra mulher não teria tido a paciência que ela teve, porque ela sempre acreditou que isso iria acabar, do jeito que ela falava, do jeito que veio, vai embora também. Ela acreditou nisso. E eu acho que isso é uma das coisas que ajudou, porque eu era pouco pressionado, mas eu tinha muito pouca muleta também. Eu dependia exclusivamente de mim se eu quisesse sair dessa situação. Então, é isso, é um alerta, né? Porque, assim, mágica, eu sou um super-homem. Eu sou o máximo, eu sou legal pra caramba, então eu sou um cara bom demais e consegui me livrar disso sozinho. Não, sou um cara comum, simples, e de uma vida mediana, que teve vitórias e derrotas na vida toda, né? Tem, meus grandes orgulhos são meus filhos, que são pessoas maravilhosas, né? E agora falar assim, nossa, ele é o máximo, que ele conquistou isso. Que eu não, conquistando, só passei por essa experiência. Eu acho legal falar disso para ver que essa questão não é nem grandiosa e nem pequenininha. Ela é difícil, é complicada, é bem, bem difícil enquanto você está dentro, parece que nunca mais você vai conseguir sair disso, mas um dia sai. Eu acho legal comentar isso. Uma vez eu estava num bar que tinha aqui perto de casa, eu gostava de ir lá porque lá tinha cachaça de alambique. Então eu ia lá comprar cachaça de alambique. E o dono do bar, eu sentava lá e ficava batendo papo com ele, era um senhor de, na época acho que ele tinha 68, 70 anos de idade, e
muito esperto, bom de papo, conversava muito, né? E nas conversas ele um dia abriu para mim que falou: eu bebia todo dia. E aí bebia muito, bebia cachaça também. Eu falei para ele: puxa, que eu queria tanto parar e não consigo. Ele falou: não esquenta não. O dia certo vai chegar. Um dia você vai parar e você não vai nem perceber. Ele falou para mim. E foi justinho o que aconteceu. Depois dessa conversa, acho que mais 6 meses, 7, no máximo 8 meses, eu estava no processo de me afastar dessa dependência e nunca mais retornar. Então, fórmulas mágicas, eu não encontrei nenhuma. Né? Falar, olha, leva a pessoa em tal lugar, dá faz uma garrafada disso, daquilo. Tentar de uma pessoa totalmente inconsciente, porque quando a gente está na dependência, a gente fica plenamente consciente, é tentar fazer com que ela enxergue um pouquinho de consciência. E essa pessoa que conseguiu que eu enxergasse essa consciência era um desconhecido que eu conheci num boteco, dono de um bar. Ele que acessou lá dentro alguma anteninha que me fez puxar para fora. Né? Acho que foi isso. É um relato, desabafo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é um resumo, né? Porque senão eu teria que fazer ligações lá do passado e são 60 anos para contar. Eu acho complicado a gente falar de 60 anos hoje em dia. Sim. Então, se alguém quiser perguntar alguma coisa, tirar dúvida, por que isso, por que aquilo, estou à disposição. Eu agradeço muito, né, essa disponibilidade, como eu falei, né, de se abrir, de falar de coisas que não são simples e fáceis. Mas aí, antes de passar para as meninas também, porque eu acho que rola muito, né, quem está desse lado, talvez todas tivemos aqui problemas também, né, questões ali com familiares. Mas uma coisa que você falou, Luiz, que teve uma pessoa que olhou para você e falou assim: você vai sair. Eu saí. E não é nada absurdo, né? É uma coisa que, de repente, você aconteceu, né? O meu pai, ele falava assim, meu pai, ele foi, né? Ele bebia, era alcoolista e fumava. E aí ele parou de beber, depois ele parou de fumar, só que depois de um tempo, ele falou, ficou bastante tempo sem beber e depois voltou. Mas ele falava, o cigarro ele não voltou. Fumava desde criança também, né? E aí ele falava que você não pode ter, não é uma questão de força de vontade, é uma questão de vontade. Não é assim, em algum momento você aquilo não faz mais sentido, você não quer mais. E aí acontece, enquanto você está fazendo força, é porque você não quer mesmo, né? Assim, não, você quer, né? Você quer parar. Ele falava, né? Você quer parar, mas é aquela coisa assim, ai, quero emagrecer 3 quilos. Tá, você quer, mas no fundo, tá tudo bem, entendeu? Então, eu achei interessante que você falou, né? E tem uma coisa muito bonita do budismo que fala sobre compaixão, que a compaixão é quando você não é ter pena das pessoas. Compaixão é quando você percebe o sofrimento, você percebe que realmente tem alguma coisa difícil ali, só que você tem um olhar que ultrapassa aquela dificuldade, porque você sabe que a pessoa consegue, né? A essência dela é outra coisa, ela vai ter força para sair daquilo, né? E aí, genuinamente, você quer ajudar, né?
E eu acho que esse senhor, né, ele fez isso sem perceber e de uma forma muito tranquila, muito simples, fez isso. Ele olhou para você porque ele viveu isso, ele sabia o que era, né, viver isso, e ele conseguiu sair, né. Então ele olhou e falou assim, você vai conseguir, vai ter um momento que vai acontecer, né. Eu achei muito, muito bonito, assim. E aí, também, acho que é super favorável da gente fazer perguntas, né, sobre como que a pessoa que passa, né, por toda essa vivência, né, com álcool, olha para a família, olha para si mesmo, olha para o trabalho, olha para as dificuldades da vida, para as dúvidas, para as ansiedades. Então, vocês fiquem à vontade também para falar, se quiser comentar também, né? Isso mesmo. Estamos à disposição. Eu vou falar. Boa tarde, Luiz. Aliás, boa noite, Tudo bem? meninas. Eu estava pensando aqui, né, no período que você estava falando, eu tenho uma prima que ela já está, assim, há anos numa clínica para recuperação de drogas mesmo, sabe? E aí, ela, assim, minha família fica toda feliz quando a clínica anuncia que ela vai sair. Aí ela sai, dá 1, 2 meses, tem que correr com ela de novo, sabe? E aí você falando assim, ontem mesmo a minha mãe, eu estava conversando com minha mãe falou assim, mas será que ela tem, não tem cura e tal? E eu comentei exatamente isso, assim, mas falei, né, falei assim, gente, será que ela já se permitiu? Será que ela quer mesmo isso? E aí minha mãe ficou me olhando assim, não, isso é culpa do tratamento, o tratamento que não está sendo efetivo. Eu falei, mas aí, né, dei um exemplo simples, falei assim, mas é aquilo assim, é quando você não quer comer um doce. Se você não se abrir para não comer, você vai ficar naquilo. E veio muito isso enquanto você estava falando, assim, a pessoa se abrir e se permitir para aquilo, né? Porque eu vejo que assim, ela, o tempo inteiro a família assim, cria a maior expectativa. Ela vai sair. Nossa, ela vai sair. Não dá 2 meses, ela tá de volta. Então, veio muito isso no seu período né, de relato, e foi engraçado que eu falei isso ontem aqui em casa. Então, obrigada pelo relato, pela experiência. Só um comentáriozinho, é que a pessoa geralmente quer, né? Quer e quer de verdade. Todas as pessoas que eu conversei lá, elas falavam que não dava mais essa vida, tal, muito difícil, ela quer. Só que por falta de suprir essa dor que fica quando você não tem a droga, ou o álcool, ou a cocaína, ou o crack, ou qualquer que seja, ela precisa muito mais acabar com essa dor, que é muito grande, do que ficar sã e tocar a vida em frente. Entende? Ela não é um monstro, porque volta direto, e ela também não é um anjo, entende? Ela não achou aquela essa válvula que eu descobri por causa do toque que esse senhorzinho deu. Porque nas clínicas eles vão ficar no pé dela, olha, vamos arrumar, vamos motivá-la religiosamente, vão motivá-la profissionalmente, vão motivá-la artisticamente, vão motivá-la com diversão na piscina, com isso, vão chamar as pessoas da família
para conversar em grupo, para saber se a culpa é de fulano, se a culpa é de ciclano, se a culpa é de beltrano, né? Não tem culpas, né? Não existe culpa, né? Ah, eu bebo por causa do meu pai, ah, eu bebo por causa da minha mãe, ah, eu bebo por causa de... Não tem isso, né? Precisa encarar ela mais ser humano mesmo, com erros e acertos, e assim, tá perto, continuar perto dela, e mais torcer para que ela tenha alguém que atinja esse ponto necessário do que de fato agir, né? Porque você pode conversar, o que você sente, pode depender da pessoa, da família que for, é até pior, ela adquire uma raiva, uma coisa, é bem complicado, por isso que eu falo, a única pessoa que pode, de fato, ajudá-la é ela mesma. Vocês, como familiares, podem estar perto, talvez para ela não se machucar tanto, né? Às vezes eu tenho até dúvida se não é bom ela se machucar um pouquinho mais para ela poder, talvez, achar essa consciência. É muito tênue esta relação dos parentes com a pessoa dependente. O quanto eles ajudam ou o quanto eles atrapalham. Luiz, uma pergunta. Você acha que, de alguma forma, tinha momentos, assim, acho que mais para o começo, talvez, né? Que tinha algum tipo de gatilho para você querer ou ter mais vontade? Digo assim, tinha essa sensação de dor, né, que você diz que começa com a químio, né, com a sensação da químio, mas por que eu estou perguntando isso, né? Tem um livro que é o Poder do Hábito, se chama, que é muito bom. E aí tem um monte de exemplo, um monte de estudo, é bem legal. Só que aí fala, resumidamente, que é assim, quando você quer transformar um hábito, qualquer hábito, inclusive um vício, porque um vício também é, né, um hábito, você não tem como simplesmente acabar, deixar de fazer, porque é um processo automático. Então, você precisa, de alguma forma, substituir por algo que vai te fazer bem, né? Porque um hábito que você quer, que você não quer mais ter, é porque está te fazendo mal, né? E então, o que fala, né? Que a gente precisa olhar, observar, né? Enquanto a gente está fazendo aquilo que a gente não quer mais, por exemplo, comer um doce, né? Então, eu toda noite eu fico com muita vontade de comer doce, acabo comendo um doce. Então, o que você tem que fazer? Você não tem que acabar, tentar não comer. Num primeiro momento, você precisa olhar você comendo, né? O que faz? Qual é o gatilho? Se tem algum horário, se tem alguma sensação do corpo, se tem alguma lembrança, né, que faz com que você coma. Quando você está comendo, o que você está sentindo? O que você quer suprir? Qual é a necessidade que você tem, né, que você está tentando suprir? Então, você precisa olhar para o que está acontecendo antes de querer mudar qualquer coisa, né? Então, minha pergunta é, você sente de alguma forma que você substituiu, talvez, essa ação, né, de ao invés de beber para ter essa sensação
aliviada, né, de alívio da dor. Teve alguma substituição? Hoje, por exemplo, quando então, né, você tem essa dor ainda, né, tem esse sofrimento e aparece, e você consegue dar um movimento mais criativo, mais construtivo para isso, ou não? Você sente que teve um alívio também da dor, e por isso talvez você não tenha você consiga ficar sem? Como que é isso? Faz sentido isso ou não tem nada a ver? Não, faz sentido. Eu não tinha um gatilho. Eu fui gradativamente aumentando por causa desse alívio. Não aconteceu assim, briguei com a Mônica, então eu vou beber. Não. Essa semana eu não tive trabalho, então eu vou beber. Não tinha um gatilho. Tem uma, né, eu sei que tem várias pessoas que sim, né, que algumas pessoas que eu convivi, que eu conheci, existia um gatilho para beber. Agora, o gatilho para deixar de beber era primeiro a sensação, que eu comecei a chegar em estados que eu passava muito mal, né? Tanto bêbado quanto sem beber, né? Então, porque assim, eu bebia um pouco, aí a pouco começava a passar mal. Se eu bebesse um pouco a mais, esse mal-estar passava, né? Aí eu conseguia dormir e quando acordasse era só beber de novo. Só que chegou uma época que isso não acontecia mais. Eu bebia, passava mal e continuava bebendo na tentativa de não passar mal, entende? E aí, às vezes, tinha vezes que essa luta era principalmente de madrugada, ela era vencida pelo sono, então eu dormia, e tinha vezes que não, que eu passava mal, passava mal, passava mal, passava mal. Então, a coisa de não ingressar de volta na dependência química é muito para não sentir isso tudo de novo, né? Dá para suportar mais uma situação dessa, né? Então não tinha um gatilho. No meu caso, eu não tinha um gatilho. Muito mais pela essa sensação boa que por muito tempo ela era boa, por muito tempo foi boa. Fiz um resumo. Por muito tempo era boa, tomava lá minhas meia dúzia de cerveja, a situação ficava ótima, depois tirava um cochilo, aí depois acordava, fazia as coisas que precisava, ajeitava, disfarçava ao máximo para a Mônica não notar, né? Ingenuidade a minha, né? Para não notar, e era. A cabeça de um dependente funciona, né? Ele tem algumas lógicas que não são lógicas. Eu aprontava coisas. Eu uma vez saí de carro aqui pertinho de casa e aí numa rua que estava muito movimentada e tinha dois policiais batendo papo e o trânsito um inferno ali. Aí não tive dúvida. Eu parei o carro, onde deu, fui a bater boca com os policiais, né? Vocês estão fazendo o quê aqui? Aí eles perguntavam, o senhor bebeu alguma coisa? Não, quer fazer o teste? Eu falava para ele. Fica à vontade, faz o teste, né? Agora, a confusão que está aqui, vocês não. Então, fui bater de frente com o policial. Eu podia, no mínimo, ser preso, e no máximo tomar um tiro, porque o policial, hoje em dia, não são os mais preparados que tem no mundo, né? Eles podem, a qualquer custo, levar um tiro. Então, a gente, tem um monte de coisas que eu aprontei, porque o raciocínio modifica, né? Então, depois que eu estava muito entregue mesmo, aí que não tinha gatilho mesmo, era só um ciclo mesmo, virou uma máquina, aí bebia, 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 bebia. Entende?
E parar foi muito mais para não entrar mais nessa sensação, que o que que me segura não beber hoje em dia é isso, não quero mais isso, não. Tá bom. Né? Não é tão sofrido, não é assim, aqui vem aquela condição, eu preciso. Então, não, eu falo, não, parece, mas já bebeu, tá bom. Tanto que você bebeu é mais que suficiente. E essa relação de beber ou não beber hoje em dia, para mim, por enquanto, é bem tranquilo. Por enquanto, é bem tranquilo. Lá se vão 9 anos, né? Então. Sam, pode falar. Eu fiquei curiosa com essa pergunta que você fez, Jô. Justamente isso, assim, se tinha um gatilho, né? Porque a gente tem a impressão, assim, foi até interessante a comparação que você fez, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que se eu quero comer uma coisa, eu não sossego até eu comer aquilo, assim. Principalmente o doce. Então eu fico pensando assim, gente, é um doce, né? E imagina uma pessoa que tem um vício pela bebida, por uma droga, né? Então eu fiquei curiosa com isso também. E eu fico imaginando, né, se é um vazio, porque eu já fui obesa, né? E nas terapias que eu fazia, e também eu tive que fazer terapia específica para fazer a bariátrica, né? E Uhum. eles falavam muito disso, assim, é, qual é o buraco que eu estou tentando tapar? Porque eu tentava tapar com a comida, né? Então, não deixava de ser um vício também, né? E aí, ele falou da constelação também, né? Que eu achei interessante isso também. A gente vai tentando buscar porquê das coisas, né? E aí uma curiosidade que me ficou assim para perguntar, Luiz, é se você fez autoconhecimento, se você fez alguma coisa nesse sentido, assim, que eu acho que ajuda tanto a gente, né? Dá uma tranquilidade, assim, depois parece que a gente precisa saber o porquê das coisas, né? Uhum. Então, minha vida inteira eu busquei autoconhecimento, desde novo, né? Sempre fui. E, coincidentemente, depois que eu parei de beber, eu conheci pessoas que me trouxeram novas sensações. Então, depois que eu parei de beber, naquele ano, principalmente, aconteceu um monte de coisa legal na vida, né? Então, isso me ajudou muito no primeiro ano. Talvez se eu não tivesse conhecido tantas coisas legais na vida assim, eu não teria conseguido decolar tão facilmente, né? Eu conheci um amigo que fez, como é que chama agora a técnica? Oh, meu Deus. E aquilo foi, daqui a pouco, se eu lembrar, eu falo o nome, e aquilo foi o start para eu começar a descobrir coisas novas. Dali, eu descobri uma escola em Guaporé, no Rio Grande do Sul, que chama Cidade Escola AINE, que tem uma técnica super inovadora de educação. E como minha mulher era professora, a gente se interessou muito e falou, nós vimos uma entrevista, uma reportagem, tudo, e ela falou, nossa, a gente precisa conhecer essa escola, precisa conhecer essa escola. Aí eu falei, vamos embora, vamos agora, né? A gente pega, perto do final do ano, a gente está de folga mesmo, vamos lá conhecer. E acabamos não indo, né? E aí, depois de um tempo, ela recebeu, não tenho certeza disso, mas ou ela recebeu ou ela viu que ia ter um curso dessa escola. Era curso para pais, né?
Eles não chamavam os alunos para esse curso, então era um curso para pais. E nós fomos fazer, foram 5 dias, foi na Páscoa, nós passamos a Páscoa, e esse curso também abriu demais meu olhar para o mundo, como ver que é possível você criar uma criança, que a gente sempre acreditou muito disso, né? Sem violência, sem agredir, sem medidas prontas, sem essas técnicas de pedagogia que existem hoje em dia, né? De forma livre, igual e sem divisão etária, todo mundo convive junto, todo mundo faz junto, integrado à natureza, sem agredir a natureza, né? E era isso que eles falavam. E lá a proposta era modificar o pai para que a criança se desse bem na educação. E foi um curso bastante curativo para mim também, que foi quase de gaiato, né? Que era, eu estou indo por causa da Mônica, né, que é professora. E foi nada, foi experiências muito boas. Então, de fato, né, Sandra, como você falou, eu mesmo sempre tendo procurado essas coisas que acho que me ajudaram a decolar. Aí, depois, seguido, veio a constelação, que eu também fiz o curso, eu fiz um curso de imersão, de constelação, então foi bem legal, bem diferentão, porque você era de manhã, tarde, à noite, constelando, todo mundo junto, não se desgrudava o tempo todo, né? Aí depois que eu fui me aperfeiçoando mais e mais. Mas esse tempo todo aconteceu esse monte de coisa, então isso me deu um aporte, de fato. Né? E eu sempre acreditei que o autoconhecimento, você se conhecer melhor, sempre te leva a situações boas, seja por que ramo for, né? Seja por meditação, como eu fui por esse curso que teoricamente não tinha nada a ver com autoconhecimento e era puro autoconhecimento, né? As técnicas que eles usaram lá eram muito legais. Até uma refeição com os olhos vendados nós fizemos, né? A pessoa servia comida na sua boca e era muito. E minha mulher, ela é muito enjoada para comer, ela é terrível para comer. Então eu falei, meu Deus, como é que vai ser essa experiência? Porque eu como de tudo, quase tudo, pelo menos, e não tenho grandes problemas, né? E as coisas que eu não como não iam ser servidas lá, porque lá eles são. A refeição era ovo-lácteo vegetariana, então não corria riscos de comer alguma coisa que eu não comesse, então foi esse aporte é muito legal, né? Como é que você como é que faz para decolar? Acho que foi uma boa lembrança da Sandra aí de perguntar isso, que como é que fez? Para mim, coincidentemente, aconteceu um monte de coisa na minha vida que deu essa decolagem e me deu esse suporte. É isso. Lu, deixa eu te perguntar sobre a constelação. Eu fiz, né, já há bastante tempo com uma amiga, eu fiz umas duas constelações, e eu percebo que sempre tem alguma relação, não sei, né? Teve algumas clientes minhas que fizeram também, contaram depois, né? Mas eu percebo que sempre tem alguma orientação depois, assim, você tem que olhar para o seu pai, ou você tem que olhar para a sua mãe, a questão ali é você precisa trabalhar o seu pai, e por aí vai, né? Você chegou a constelar você em relação ao álcool, a sua família, como que foi? Você conseguiu perceber se tinha alguma relação com a mãe, ou com o pai, ou qualquer outra coisa? Como que foi constelar para o vício ou para algo relacionado, né? Se você fez isso. Então, especificamente para dependência, nunca constelei, não. Constelava para
coisas que eu estava sentindo na época. E aí as constelações mostram algumas coisas que você precisa enxergar. Não importa muito o que você constele, né? O mote da constelação é só uma desculpa. A constelação vai te levar para onde você precisa ver. Você vai ver se você estiver pronto para isso. Se você não estiver pronto, você não vai ver, né? E para de aparecer, inclusive. Então, acontece. Eu conheço pessoas que fizeram constelações e, assim, não estavam prontas para ver aquilo e falavam, não aconteceu nada na minha constelação. Entendi, né? E quem estava de fora conseguia ver claramente o que a constelação estava mostrando. E para ela, não entendi. Então, se não está, né? Se o seu inconsciente não está pronto para ver aquilo, não vê. Não é místico, tá? É psicológico mesmo, tá? Hoje em dia, a constelação está muito mística, mas a constelação, lá na origem dela, né, do Bert Hellinger, não tem nada de místico, não. Ela é psicológica mesmo. Como é que você encara a relação com pai e mãe por milhões de motivos, né? O que a gente fala, então, assim, minha relação, você vê, nas minhas constelações, meu pai não aparecia muito, né? Era muito mais minha mãe. E era muito mais voltada para as questões dela que questões comigo, né? Pulsava muito as questões dela, as confusões dela, o que ela sentia, né? Então, todas as constelações que apareceram foram isso. E uma das constelações apareceu um irmão, uma irmã que, né, todos os consteladores interpretavam como um aborto, né? E depois a Joana sabe que nós descobrimos que é provável que não seja um aborto, é uma irmã que existe de fato, e eu só vim descobrir com 60 anos de idade, né? Eu precisei adquirir quanto tempo depois, fazer várias constelações para que eu pudesse ter acesso a essa informação. Antes, né, nunca ninguém da família comentou dessa possibilidade de eu ter uma irmã, né, anterior ao casamento da minha mãe e do meu pai. Então, a constelação te mostra muito sutilmente, ela não é sempre que ela é muito descarada, às vezes é. Eu assisti a constelação de uma amiga que a constelação foi explícita, o que ela deveria fazer para a vida dela, né? Foi muito declarado. Aí você faz se você quiser, se você não quiser. Agora, com relação diretamente ao álcool, não fiz, então não apareceu. Uhum. Até porque você já Nenhum tinha antepassado. parado, né? Então, Já tinha, Então não era mais latente. Talvez se eu tivesse feito mais próximo à dependência, talvez. Mas assim, nunca apareceu nenhum excluído que era dependente de álcool, né? Não era pertencimento. Então acho que o meu alcoolismo não era sistêmico. Acho. sim. Eram outros motivos. Deixa eu aproveitar e perguntar, você faz a constelação em grupo ou você faz a individual? Porque eu sei que tem algumas, por exemplo, com a água, né, que você e a pessoa, né, só. Faço as duas, faço em grupo. Eu prefiro fazer em grupo, mas faço individual, só que eu faço com bonecos. Ah, né? legal. Faço com os bonecos, uns totens, tanto faz. Tá. Você está atendendo por falar nisso? Tipo assim, se a gente Não. quiser fazer a constelação contigo, a gente consegue? Ah, tá.
Consegue, consegue, mas eu tô um pouco destreinado, porque faz um tempo que eu não constelo, né? Mas acho que é que nem andar de bicicleta, eu não esqueci os princípios, a gente só dá uma lida. Sim. Legal. Meninas e menino, 15 para as 9, então queria saber se alguém mais quer fazer mais alguma pergunta, falar mais alguma coisa. E pode chamar todos de meninas também, que não tem esse problema, tá, Joana? Não é por causa de um artigo que eu vou sentir mais ou menos homem. Boa. Estou bem tranquilo com isso. Então tá bom. Mais alguém? Se alguém tiver alguma questão também, quiser passar para mim, eu passo para o Luiz, a gente faz esse e-mail, tá? Se alguém quiser falar também sobre a própria constelação com o Lu, fiquem à vontade. Eu agradeço muito por essa oportunidade de novo, tanto de você se abrir, né, quanto você trazer esses toques, esses insights. Eu adorei, achei muito bom te ouvir. E agradeço muito também para as meninas, né, que estiveram aqui. Alguém quiser falar alguma coisa, Lu também, se quiser falar, se quiser dar tchau. A gente vai encerrando. Agradecer essa chance, a oportunidade de vocês terem essa paciência de ter me ouvido, essa pequena aventura, né? E espero que sirva para alguém, ou se tiver alguma dificuldade, quiser mais para frente falar com a Joana e quiser tirar dúvidas, fiquem à vontade. Eu vou relatar o que eu vivi, não posso relatar nada muito diferente disso, né? Mas foi muito legal. A Joana sabe que eu convivo muito melhor com mulheres do que com homens, eu tenho uma grande dificuldade nesse mundo machista aí, então é um grande prazer estar com vocês e sou muito grato por terem dado essa oportunidade nesse instante. Um beijo grande para vocês. Muito obrigada. Tá, meninas, então vamos lá. Obrigada. Boa semana para vocês, a gente vai se falando. Lu também fica à disposição aqui o canal, tá? Tá bom. Obrigada, beijos, gente. Beijo. Tchau, tchau.